Olá, queridos. Mais uma sexta-feira junto com vocês, para a gente passar um fim de semana super, hiper gostoso. Antes da frase do dia, eu gostaria de agradecer de coração as manifestações de carinho de vocês, bragantinos, da nossa região. E vejam só, manifestações que eu tenho recebido no Face, no meu e-mail, pelos vídeos, pelos links colocados no YouTube, dos Estados Unidos, Suécia, Canadá, Portugal, França, Japão, de São Paulo tem Campinas, Valinho, Jaguariúna, Santos, Limeira, Cordeirópolis, São Paulo capital, Rio Preto, Ribeirão Preto, Brasília, vários amigos em Brasília, em Curitiba e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu quero agradecer de coração todo esse carinho que eu tenho recebido. E dizer agora o seguinte, o nosso programa hoje vai ser um programa muito gostoso, independente de credo, de raça, de religião. O que eu queria dizer para vocês, a frase que eu tenho para hoje, é a seguinte: as religiões são caminhos diferentes e todas elas convergindo para um mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? É uma verdade tão grande que está aí, é do Mahatma Gandhi, e vocês vão pensar nela hoje, amanhã e para sempre. Obrigada. Hoje eu trouxe uma pessoa, nos 2 primeiros blocos, muito gostosa, uma pessoa que tem uma história de vida incrível, incrível. Ela é espírita e presidente da Casa da Bênção e que é mantenedora do Lar da Bênção, que é o abrigo das crianças vitimadas, todas aquelas que sofrem abusos, maus tratos, abandono. E é com ela, com esse espírito de luz que está aqui, que é a minha amiga, a Neuza de Camargo Silva. Um prazer tê-la aqui, viu, querida? Um prazer para todos nós. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Quero parabenizá-la pelo programa, pela nova etapa da sua vida. Nem fale. Né? E desejo muito sucesso e acredito que você vai ter pela simpatia que é. Obrigada, querida. Obrigada. A Casa da Bênção foi fundada por você em 1990. Sim. Foi isso? Em 1989, nós já tínhamos um grupo de estudos e um grupo que a gente estudava em outra casa espírita. A partir daí, nós tivemos a ideia de fundar uma casa com os moldes voltado para um projeto de uma espiritualidade que existe em Minas, lá em Sacramento, perto de Uberaba. Então, nossa ideia, após a visita nesse encontro, cresceu, nós voltamos muito empolgados para cá e daí nós fundamos. Eu sou uma das fundadoras dessa Casa da Bênção. E me diga uma coisa, você nasceu em berço espírita? Não. Não nasceu, né? Não, fui católica, minha família toda é católica, né? Meus pais, meus irmãos, todos eram católicos. E foi aí eu participando através porque a gente tem um lema, Sônia, que a gente usa dentro do espiritismo. Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Eu fui pela dor. Né? Eu fui pela dor, muitos conflitos. Conflitos de vida, né? Conflitos de vida. E eu tinha também uma coisa na minha cabeça, que eu tenho uma sobrinha, a sobrinha do meu marido, da qual ela é deficiente física. E eu ficava muito penalizada com essa criança, que era linda, uma criança muito bonita, mas eu sentia que ela tinha assim, um complexo, pequenininha, de seus 4 ou 5 aninhos, já vivia cobrindo o bracinho. Né? E eu ficava questionando muito, né? Como que poderia Deus? Eu queria saber. Eu queria saber por que Deus havia feito isso com 2 irmãs. Uma, né, toda perfeita, de cabelos encaracolados, toda bonita. A outra, embora bonita, mas trazia aquela deficiência no braço. E eu busquei, mas eu fui encontrar a resposta através da reencarnação. Né? Então, eu sou reencarnacionista, o espiritismo, a doutrina espírita prega a reencarnação, e é o fundamental, né, da doutrina,
quando nós sabemos, e até hoje aproveitando a oportunidade desse trabalho, quebrar esse conceito arcaico de que as pessoas, por não compreenderem, por não estudarem a doutrina espírita, elas então já rechaçam como uma forma assim, não, eu não aceito um pagamento da qual eu não me lembro. Eu não aceito pagar nenhuma dívida da qual eu não lembro disso. E eu sou muito boa, não fiz nada nesta vida, né, fui honesta, paguei minhas contas e agora eu estou pagando uma dívida do passado. Não é bem um pagamento de dívida. Lógico que não. São oportunidades da reencarnação, ela nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros do passado, né, através de uma nova reencarnação e colocar tudo aquilo que nós desacertamos, ter a oportunidade de agora acertar. Ai, que bonito. Realmente é por aí mesmo. Sim. E eu fico muito feliz, porque o ser humano, ele vem se aprimorando a cada dia. A cada dia. A espiritualidade, eu acho que assim, a gente acreditar que existe o nosso Deus, independente de religião, de seita, de crença, de raça, acreditar que Deus é Pai e que Ele é só amor e que todos somos irmãos, eu acho que não há um caminho diferente, apesar das escolhas que a gente faz, né? Por um tipo de religião ou seita, não nos faz diferentes uns dos outros. Então eu fico muito feliz de tê-la aqui e você estar colocando isso. Dessa não aceitação que infelizmente existe. Sim. Até mesmo, né, sem demagogia nenhuma, mas a doutrina espírita é uma doutrina muito aberta a todas as religiões. Né? Tanto é que a doutrina, todos os espíritos são formados de outras religiões que vieram. Lógico. Né? Mas o preceito que a gente tem, a forma de estudo nosso, de conduta de vida nossa, é colocar a primeira frase de Jesus, né? Quando ele coloca Deus, ele tem a coragem, né? Aquele jovem, aquele moço, né? Que enfrentou uma sociedade tão rude na época, né? E ele teve a coragem de colocar Deus como Pai. Numa humildade tão, né, mas tão simples, numa atitude tão simples, uma humildade tão profunda, colocar Deus como Pai. E quando ele coloca, Sônia, Deus como Pai, ele nos dá a mensagem para toda a humanidade, né, que eternamente nós vamos ter que aprender isso daí, que somos filhos de um mesmo Pai. E irmãos. Né? Se somos filhos de um mesmo Pai, não tem como eu não tratar um criminoso que por ora, por caminhos tortuosos, por N motivos, levou-lhe a cometer crimes, levou-lhe a ter uma má vida, uma má conduta, uma postura diferente, não ser meu irmão. Eu colocar uma mulher que hoje está na má vida, né, está também de uma forma não condizente com a postura de uma boa cidadã, de uma conduta moral digna, né, por ora ela está escolhendo outro caminho, é um livre-arbítrio dela, mas ela é meu irmão. Meu irmão é o católico, é o evangélico, né? São os fiéis da Umbanda, são os fiéis do Candomblé, são os ateus, são aqueles que dizem que não acreditam em Deus, graças a Deus, eles sempre falam, não acredito em Deus, graças a Deus, mas somos todos irmãos. Então, a partir daí, nós procuramos, e eu digo isso por mim, que eu faço o possível, luto comigo mesma, para que eu consiga amar todos, né? Sem discriminação de raça, de cor, sem preconceito nenhum, eu tento, luto por amar a todos. E você não percebeu, Neuza, você é espírita e a gente convive, né? Numa mesma família, muitas vezes, nós convivemos dentro da nossa casa com espíritas, com católicos, com budistas, com pessoas que acreditam que o Seixinoe seja o caminho, com pessoas que têm uma filosofia diferenciada como messiânica, enfim, dentro da nossa casa. E todos acreditam no Deus maior, no nosso Pai. Todos acreditam hoje que Deus é amor. Deus é amor, Deus é perdão. E outra coisa, Deus não castiga. Antigamente, muito lá atrás, o Deus, o Yahvé, castigava. Então, hoje,
a espiritualização dos seres humanos, apesar da violência, apesar de um mundo tão conturbado, eu percebo que a individualidade de cada um está muito mais amorosa, muito mais voltado para si. E eu fico feliz em estar aqui conversando com você e estar trazendo no programa pessoas cuja vida servem hoje de exemplo para todos nós. Porque o seu trabalho como mulher, como espírito de luz, de fé, de amor ao nosso Deus, de fraternidade, porque nós somos todos irmãos, e o trabalho que vocês fazem no Lar da Bênção, nesse abrigo, é uma coisa tão abençoada que eu só tenho que parabenizar vocês. Independente de religião, independente de tudo. O trabalho de vocês aqui é uma edificação dos dias atuais, onde as pessoas estão tomando consciência desse novo mundo, dessa nova era. E por isso que eu quero perguntar para você, você disse que aquele primeiro encontro em Sacramento, você disse que o tema, conversando comigo, era a consciência despertar do espírito. Eu acho que ali você despertou, começou a despertar. E quando você voltou e quis fundar alguma coisa no trabalho espírita, no trabalho humano, né? O que você pensou em fazer? Primeiro que a doutrina espírita ela é uma doutrina científica, né, filosófica e religiosa. E então existe todo um estudo para que a gente compreenda o espírito, né? Quem é esse ser pensante que fala agora com vocês aqui? Quem é esse ser pensante que está aqui na minha frente? Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Né? Então, isso fez com que nós tivéssemos consciência, né, de que não poderíamos, do momento que nós acreditamos que a vida ela tem oportunidades através da reencarnação, de reparar os seus erros, nós também temos que fazer o bem para o outro. Jesus disse que fora da caridade não haveria salvação. Nós entendemos que a caridade, a verdadeira caridade, não é dar cesta básica, não é dar o pão para os famintos. Isso é um trabalho social, é uma obrigação de todos nós, da qual não temos dividir com o outro. Agora, a caridade ela é muito mais profunda. A caridade é perdoar o outro. A caridade é compreender porque o outro... Aliás, nem devemos perdoar, porque do momento que nós entendemos que a pessoa que nos ofendeu está passando por algum motivo pessoal, alguma dor, algum conflito, ou por uma ignorância do entendimento do Pai, do entendimento de uma vida de espiritualização, ela vai ofender quem quer que seja. A partir daí, eu, tendo essa conscientização, eu passo a não me ofender pela ofensa dela. Eu passo a não interiorizar esta ofensa. Né? Compreender este motivo. Então, perdoar é compreender. E também não é dizer eu perdoo, mas a qualquer momento eu relembro e alfineto. Eu esqueci, mas lembra aquilo que você me fez? Isso. Né? Então, e a primeira coisa, voltando à sua questão, quando nós chegamos em Bragança, que a gente fundou a Casa da Bênção, nós começamos a trabalhar com a parte espiritual, despertando esses espíritos, as consciências para um novo caminho, mas paralelamente nós entendíamos que evangelizar uma pessoa com fome também é inviável. Né? Não tem como falar de Deus para uma pessoa que o filho não tem leite para beber. Que não tem um teto. Né? Não tem um teto para acolhê-los. Então nós fizemos os dois trabalhos paralelos. Nós atendíamos famílias carentes com a parte material e paralelamente com a parte espiritual. Não aquela fazendo com que se transformasse em espírita. Nós não temos essa intenção de fazer com que ninguém mude de religião e venha a ser espírita. Porque quando você diz assim, até voltando e te corrigindo, Sônia, quando você diz assim, você é um espírito de luz, não sou não. Não sou um espírito de luz, não. Eu sou uma pessoa que tenha consciência de que as crianças são violentadas, que as crianças são maltratadas pelos seus pais, que estão muito deles nos vícios, na prostituição, e que essas crianças
devem ter, a partir do momento que elas são acolhidas dentro do abrigo, elas devem ter um tratamento diferenciado. Não um abrigo que abriga e que joga como um galpão, mas que tem, por isso é o lar da bênção, porque essa criança, nós fazemos o possível e o impossível para, falo impossível porque substituir uma mãe jamais, mas nós fazemos o possível para substituir uma boa mãe, uma mãe companheira, uma mãe atenciosa, uma mãe presente. Mas, Neuza, vou voltar aqui um pouquinho para dizer o seguinte. Quando eu digo que você é um espírito de luz, não é no sentido de que você é um espírito de luz. Você, para mim, é sim um espírito aqui iluminadíssimo, viu? Você me corrigiu, mas eu estou corrigindo você, porque é o que eu sinto. O que eu sinto é muito importante. E para mim é uma verdade, porque encontrar pessoas que se doam por inteiro, que não tem um minuto do dia, que tem que encontrar realmente um pedacinho do seu dia para acudir os filhos, para ajudar o marido, para cuidar da casa, e o resto vai achar você trabalhando para essas crianças, isso é ser um espírito iluminadíssimo. Para mim, eu enxergo assim. Pode ser que você não se ache, mas para mim eu acho que você é. E é o que faz a grande diferença no mundo de hoje. São pessoas assim, e são pessoas que eu trago aqui exatamente para isso. Transformadoras. Eu sempre falo e não vou parar de falar. Eu trago para vocês pessoas que possam transformar mentes, corações e principalmente atitudes. Prestem atenção. Ela está contando das crianças agora, mas eles não começaram com crianças só. Começaram com famílias. Sim. Não é isso? Sim. Vocês começaram com famílias, ajudando essas famílias das periferias de Bragança. Sim. Ficaram algum tempo assim. Nós ficamos por 5 anos assim. Aí aconteceu um convite. Daí, diante do trabalho que a gente executava na Casa da Bênção, em um determinado momento nós fomos convidados pela comarca de Bragança, por alguns membros lá do fórum, se poderíamos ficar com algumas crianças que estavam em processo de violência, foram retirados seus pais por violência, alguns estavam hospitalizados, né? E nós não pensamos 2 vezes, não, nós dissemos sim. E nós recebemos 1, 2, 3, 10 crianças na Casa da Bênção. E quando nós recebemos essas crianças, elas foram todas acolhidas por mães de apoio, mães que participavam do grupo da Casa da Bênção. E nós percebemos também que não era esse caminho também. Acaba criando um vínculo. Estava criando grande, um vínculo, né? E muitas pessoas que se envolveram emocionalmente com a criança. Nós percebemos também que elas não tinham condição financeira mesmo, né? Ali não tinha estrutura mesmo para ficar com a criança, né? Daí nós resolvemos, em comum acordo com a diretoria, com todos os trabalhadores da casa, por que não fundar um abrigo, da qual na época nós tínhamos só a Sama, que eu não tenho certeza, mas era de 0 a 18. Isso. E daí nós também já começa que a faixa etária aí é um pouco prejudicial às crianças, né? E daí nós resolvemos que poderíamos fundar um abrigo de 0 a 6 anos e investir nesse tratamento com essas crianças, né? Tem uma novidade para agora, né? É de 0 a 6, mas em 2014 tem uma novidade. Sim, sim. Podemos falar já? Só rapidinho, para a gente não tirar... É que nós, agora, nós estamos fazendo um novo convênio com o prefeito, né? Com o novo prefeito aí, no qual tem nos ajudado muito, muito solidário com todo o trabalho social, viu? Quero parabenizá-lo aí, o nosso amigo Fernão Dias aí, porque ele tem investido no social. E através desse convênio que nós estamos investindo mais em funcionário, capacitação para funcionários, mais números de funcionários, porque nós tínhamos, até conversei com a Sônia um pouco antes, eu cheguei a passar noites no hospital com criança por falta de funcionário, né? Eu fazia um trabalho de assistência social por não ter condição financeira de poder pagar. Embora o Jango também, né, quero ressaltar isso, que foi o primeiro prefeito que fez convênio com o abrigo, que nos ajudou muito, dentro da possibilidade dele, ele deu ajuda, e nós temos mais é que agradecer pela postura dele, né?
Mas hoje nós estamos com um número maior de funcionários, investindo mais na forma de capacitar também os funcionários para o abrigo. Então, nós, como em contrapartida, nós estamos abrindo um leque aí para abrigar crianças de 0 a 10 anos. Por quê? Né? Embora nós temos o SAMA, tudo bem. Você não vai contar, não. Ah, não, tá bom. Não vai contar, sabe por quê? Tá. Quero conversar ali com nossos amigos, porque o tempo acabou. Primeiro bloco, acabou, finito. Mas não sai daí. Aproveita tomar sua aguinha, seu café, refrescar um pouquinho, mas a gente volta. Então, voltando, né? Eu não deixaria que você falasse dos novos projetos, tudinho, para a gente deixar um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu queria saber de você, Neuza, sobre o terreno que vocês ganharam em 1997 e vocês tiveram que fazer uma construção sem dinheiro. Sim. Como foi isso? Que história é essa? Então, daí o projeto começou pelo abrigo. Precisávamos construir esse abrigo para acolher essas crianças. E como nós fizemos esse projeto, nós investimos nesse projeto. Ganhamos do prefeito José de Lima o terreno, 4.000 metros. Começamos com início o abrigo. Foi muito interessante, Sônia, porque nós começamos a fazer, a gente já fazia pizza para fora, como nós fazemos Isso. até hoje. Pizza, bolo. Congelados. Hoje nós paramos com os congelados porque é inviável para nós hoje, não dá mais. Mas nós fazíamos congelado, jantares, fazíamos 4 por ano e doações. Muitas empresas, acreditando nesse trabalho, nos doaram muita coisa. A Provida em São Paulo nos doou 45 mil reais na época. Vocês ganharam um carro? Nós ganhamos também da Provida um carro, né? E daí nós terminamos. Nós construímos fizemos todo o prédio do abrigo, com a vinda do juiz doutor Sérgio em Bragança, e nós estávamos um pouco assustados para a inauguração do abrigo. E ele nos deu uma força muito grande, ele foi até, eu falo que ele sempre foi um pai para mim, porque ele me estimulou muito, me deu coragem, me deu uma criança só para cuidar, para que eu aprendesse a cuidar de uma criança, porque cuidar de um filho é uma coisa, cuidar de uma criança abrigada é outra, né? E nós ficamos 6 meses com essa criança, e depois o abrigo foi tomando corpo e foi embora. Daí nós partimos para a segunda fase da construção, que era a sede. E para construir a sede, nós tivemos muitas doações, jantares, investimentos de pizza, como você falou, passamos noites fazendo pizza para poder vender. Foram 7 anos, hein? 7 anos de construção. E tem gente que ainda fala que a Casa da Bênção é uma instituição de elite. De elite, que absurdo. Não é não, de trabalhador mesmo. Olha, sem esmalte aqui, porque é no trabalho mesmo, né? Não dá tempo. Né? E daí nós vendemos, porque a Casa da Bênção antiga que é ali perto da rodoviária nova, da Imigrantes, ali, quando nós viemos de Sacramento, nós queríamos um terreninho para construir a casa. Daí nós ganhamos um terreno. Na época, a Casa da Bênção ganhou um pequeno terreno, da qual nós construímos aquela sede pequenininha. E como era sede própria, então agora nós tivemos condição de vender e daí com o dinheiro nós terminamos a sede. Então foi tudo assim, vendendo aqui, construindo ali, doações. Terminou? A sede, sim. Agora nós vamos para um terceiro projeto. Então, gente, olha aí, fiquem atentos porque a gente precisa realmente entender que o trabalho dessas pessoas é trabalho de formiguinha, trabalho de abelhinha, né? E estão agora indo para uma terceira fase. Então, quando eles forem pedir, por favor, auxiliem, porque cada pedacinho que a gente puder ajudar a construir, nem que seja um tijolinho, tem um peso enorme no final. E é para crianças, porque agora ela vai falar desse novo projeto de crianças, que até agora é de 0 a 6, mas elas estão tentando fazer com que em 2014 seja de 0 a 10. Mas por que isso? Por que 0 a 10? Sim, porque muitas crianças, quando são abrigadas, há uma separação,
de irmãos. Então, a criança, nós começamos a sentir essa dor junto com ela, que ela perdeu, por pior que seja, ela perdeu seu pai, ela perdeu a sua mãe, ela perdeu o seu cantinho, nem que ela dormisse no chão, mas ela perdeu o cantinho dela. Que era dela, né? Que era dela. As coisinhas dela, o brinquedinho de latinha, ela perdeu. E ela está agora também perdendo os irmãos, porque os irmãos maiores vão para o Sama e os menores que ficam no abrigo Lar da Bênção. Então, diante disso, nós acreditamos que até 10 anos é possível eles ficarem no Lar da Bênção e a partir de 10 anos já são um pouquinho maiores, já compreendem um pouco mais. Né? Então, nós, a partir de 2014, nós vamos receber crianças até 10 anos, mas irmãos. Outro projeto, idosos, crianças. Sim. Adorei isso. O projeto do idoso foi já o início da fundação. Isso vou até tomar a liberdade para falar de uma pessoa que é o Dr. Otto, pediatra, né? Que ele foi um dos fundadores da Casa da Bênção. E esse projeto é dele, viu? De unir o idoso com a criança. Dizendo o seguinte, que o idoso, convivendo com a criança, ele tem um estímulo de vida através... Quem não tem um estímulo de vida através de uma criança? A criança sorri, a criança é alegre, ela faz palhaçada, ela dá estímulo para a vida, né? Então o idoso precisa disso. Ele está findando o tempo dele, está na reta final, às vezes abandono pelos familiares, a impotência do trabalho, do andar, do raciocinar, do caminhar, do carinho, é cerceado de muitas coisas na vida. Então nada melhor do que uma criança dando estímulo para esse idoso. Em contrapartida? Contrapartida, o idoso tem a oportunidade de transmitir para essas crianças as experiências de vida, ensinar para essas crianças. Contar histórias. Contar história, olha que coisa boa. Nossa, enriquecer, né? Então, unir os extremos, o idoso com a criança. E nós já iniciamos, Sônia, lá na Casa da Bênção, na sede. Estou sabendo. Há 2 meses já iniciamos um trabalho. Começamos por aí, como você disse, um trabalho de formiguinha. Começamos então, como iniciar esse trabalho agora com o idoso? Então nós estamos trazendo o idoso através do tricô, do crochê, do bordadinho, da pintura de tecido ali no pano, do artesanato. E ali ela senta numa mesa, através de 2 voluntárias. Nós fazemos toda quarta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde. Nós temos essa reunião. É só chegar, se cadastrar e fazer parte do trabalho de voluntário. E como é esse trabalho de voluntário? É um trabalho de estar inserido com o idoso. Não se preocupar de ensinar o idoso, porque nós aprendemos com o idoso também. Porque tem muito idoso que sabe fazer coisas que nós não sabemos. Né? Então, é uma troca ali de conhecimento, de aprendizado ali com eles. E, ao mesmo tempo, de informação, de carinho, de experiência, porque o idoso tem muita história para nos contar. Nós temos muito que aprender com eles. E muitos idosos, esses dias me chamou muita atenção, uma senhorinha que chegou com as mãos toda calejadas assim, e falou o seguinte: eu queria aprender a fazer tricô com vocês aí, fazer crochê. Mas eu não sei ler nem escrever. Eu tenho condição para isso. Que linda. E daí a nossa voluntária não pensou 2 vezes. Me pediu, falou, Neuza, eu posso colocar um papel aqui e um lápis e ensinando o abecedário para ela? Então ela está começando a ensinar o abecedário para essa idosa. Então é essa interação. E a partir daí nós pretendemos dar continuidade no projeto do Otto, que é ter esse trabalho de idoso lá na Casa da Bênção. E vocês estão fazendo uma terapia, né? Sim, uma terapia. Uma terapia conjunta. Tanto para a vida, porque né? Vocês estão, inclusive, oferecendo uma oportunidade dos mais jovens terem um ofício, porque eu sei que é de 12 a 100 anos de idade, né? Sim, de 12 a 100 anos. E se tiver 102 também pode ir, viu, gente? E um trabalho bonito para a alma, né? De fraternidade, de tudo, de amor, né? Essas sementinhas que são tão importantes para a vida. Eu sei também que vocês formaram a Sociedade Espírita, que funciona ali, que é uma união das casas espíritas, né? Sim. Onde vocês ministram algumas palestras, não com muita frequência, mas avisam, e que agora em 2014 vocês pretendem fazer com que seja mensal.
E uma coisa que eu queria dizer, muito importante, é que essas palestras não são para qualquer tipo de religião ou determinada religião, só para espíritas. Essas palestras são abertas, são científicas e você está convidado, porque agora ela vai estar falando sobre uma palestra que vai acontecer agora no dia 23 de novembro e no dia 24 tem um encerramento com Pinga-Fogo. Pinga-Fogo. Fala um pouquinho, então. Então, nós fundamos essa sociedade para que tivéssemos a oportunidade de unir todas as casas, né? Unir todas as casas de Bragança, porque cada casa espírita faz seu trabalho no seu bairro, né? E então nós pensamos em haver uma divulgação maior da doutrina espírita para Bragança Paulista através dessas palestras. Nós fundamos a Sociedade Espírita, estamos trazendo agora para este sábado um palestrante, uma pessoa muito estudiosa da doutrina, que mora em Bauru, e ele, Richard Simonetti, ele vem trazer o tema cérebro, agente ou gerente do espírito? É uma pergunta, agente ou gerente do espírito? Né? É uma palestra que promete muito, e dando oportunidade de um debate no domingo às 15 horas para perguntas e respostas. E como você disse, Sônia, é uma palestra aberta a todas as religiões, né, independente. Eu acho muito interessante que os evangélicos, que os católicos, budistas, messiânicos, né, todas as religiões pudessem nos visitar, fazer, né, seria muito gratificante para nós assim, receber a sua presença. Todos os nossos irmãos Sim. humanos, independente de raça, credo, religião, de qualquer coisa, façam-se presentes. Não só nessa palestra, mas na vida. Quando a gente diz vida, a gente antigamente tinha medo, né? Ah, porque era comunista, ah, porque era espírita, ah, porque era isso ou aquilo. Não existe mais isso, hein, gente? Hoje em dia existe, e a gente sabe disso, são irmãos. E irmãos de vida, de amor. E isso é muito importante. E é por isso que a Neuza está aqui e está fazendo esse convite. Onde vai ser mesmo? Vai ser na sede da Casa da Bênção, que é Rua Eusébio Savaio, 995. Explica direitinho. É na rua ali da rua, fazendo a propaganda do supermercado Neymar, né? Ele sobe aquela rua lá até o final. E Eusébio Savaio é bem conhecida essa avenida, né, em Bragança. E aproveitando a oportunidade também que nós estamos, a Casa da Bênção estará representando, né, o Espiritismo no evento, que depois logo mais iremos falar também no outro bloco da Sônia, aí nós vamos estar falando aí, promete, né, desse trabalho. Então, quando nós falamos de outras religiões participarem desse evento, é que nós podemos participar, e daí sim, nós temos condição, é o que eu sempre falo, nós religiosos, seja ela de qual for a sua religião, para que você critique uma religião do teu irmão, você tem que conhecer. Então, conhece, né? Conhece, estuda direitinho, e daí você tem parâmetro para uma crítica. Então, é esse convite que nós fazemos. Nós, espíritas, costumamos não fazer crítica a nenhuma religião, muito pelo contrário, porque cada religião faz com que modifique o ser, então ela é boa. Do momento que nós sabemos que uma pessoa que está trilhando um caminho do mal, e ela parte para uma religião, seja ela qual for, e ela começa a se modificar, para mim, esta religião é a melhor para aquele ser. É assim mesmo. É a melhor para aquele ser. Então, eu não tenho parâmetros, nem condição e nem moral para criticar nenhuma religião. Muito pelo contrário. Parabenizá-la a todas, principalmente pelos dirigentes que levam pedrada de todos os lados e estão à frente de seus trabalhos. Exatamente. Essa é a mensagem linda que a Neuza deixa para a gente. E quando ela fala assim, perdoar, não é nem perdoar, como ela disse, é compreender o outro. Ninguém faz maldades ou age de uma forma errada assim, simplesmente porque assim, nasceu assim, eu sou ruim. Isso não existe. Nós todos passamos por fases difíceis na vida, mas a gente cresce, a gente evolui,
A gente se modifica a cada segundo, a cada minuto, desde que a gente se interiorize e se conheça. Então, é isso que eu estou pedindo para você, querido, para você, querida. Vamos mudar um pouquinho, vamos nos desestressar um pouquinho, vamos dar crédito a quem hoje parece não merecer. Vamos perdoar, sim, tanta gente que está agindo, vamos dizer assim, na política, de uma forma errada, e que nós estamos devolvendo também com pedradas. Eu acho que nós somos um espelho, já falei isso aqui. Tudo que a gente deseja, o entorno nos devolve. Então, vamos desejar amor, vamos desejar mais alegrias, mais paz. Se a gente pensar e agir dessa forma, isso vai voltar. Eu já nem leio tanto jornal, nem assisto mais noticiários, porque me faz mal, eu faço mal para o meu entorno e para as pessoas que convivem comigo. Então, vamos dizer o seguinte: obrigada, Neuza, pelo seu trabalho, você que para mim é esse anjinho de luz, é esse espírito iluminado e que faz um trabalho muito grande. A gente vai terminando o segundo bloco, vou dar uns minutinhos para a Neuza se despedir. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Sônia, pela sua simpatia, pela receptividade que eu tive aqui hoje. Agradeço a todos que estão tendo a paciência de nos ouvir, de me ouvir aqui, estão né? Amando, Lógico. Estão amando. Mas eu quero deixar assim uma mensagem de amor, de luta, de coragem e dizer para todos vocês que aquela frase do Francisco de Assis, é dando que se recebe verdadeira. Porque quando eu faço alguma coisa, eu mais recebo do que eu faço. Por isso eu estou nessa luta, porque eu sinto que a cada dia da minha vida eu venho recebendo, venho conseguindo mais amigos comigo, e isso me faz ser uma pessoa um pouco melhor na vida. Muito obrigada. Então é isso, obrigada. Esse segundo bloco está acabando. A Neuza volta conosco, porque o assunto que entra, ela também faz parte. Até já. Queridos, voltamos agora no terceiro bloco. A Neuza voltou conosco, mas nós temos convidados hiper, mega, super especiais. E vou dizer para vocês, todos com uma luz muito diferenciada. E o tema agora é o Dia de Ação de Graças. É um dia que é conhecido nos Estados Unidos desde 1600 e alguma coisa, que um dos nossos convidados vai estar falando sobre isso. E eu já pude participar do Thanksgiving, onde os meus 4 filhos moraram lá, e realmente é emocionante a gratidão que se tem por Deus, pelo trabalho, pela família, pelos irmãos. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque, além de ser o Dia de Ação de Graças, toda quarta, quinta-feira de novembro, é também o dia da celebração interreligiosa. Isso é o que mais mexeu comigo, e isso é o que me fez trazê-los todos aqui, para que a gente possa dizer que o ser humano, nessa nova era, está muito mais espiritualizado e voltado para si, se conhecendo e dando esse retorno ao seu entorno. Porque o que interessa é Deus, é o universo, esse Deus maior que é o nosso Pai, e que é só amor, que é só alegria, e que nós todos, como eu falei no começo, aquela frase do Mahatma Gandhi, importam os caminhos que sejam diferentes, cujo objetivo é o mesmo, não importam, não. Então é por isso que nós vamos receber com muito carinho aqui o nosso querido bispo, o Dom Sérgio Aparecido Colombo, seja muito bem-vindo. O amigo querido de tantos anos,
Conrado Vasselay. O nosso querido monge, que inclusive estará comigo aqui num programa inteiro, falando sobre a vida, sobre o caminhar dele no budismo, o monge Enjo Stoel. Seja bem-vindo. E a nossa querida, o nosso espírito, que eu digo, iluminado de luz, ela briga comigo, mas eu não tenho nada com isso, que é a nossa Neuza de Camargo Silva, representando o Espiritismo. E gostaria de dizer ainda que esse evento vai ser no dia 28 de novembro, e é por isso que nós estamos levando a vocês, porque você é convidado e convidado especial, como irmão de amor, para agradecer ao Pai. Vamos então começar pedindo ao nosso bispo, Dom Sérgio, que dê a sua boa noite e dizer o quão importante este dia, esta data de 28 agora de novembro, o Dia de Ação de Graças, é especial. Eu quero saudar com alegria, mais uma vez, a todos os que estão sintonizados aqui com a nossa televisão, com esse programa de alto nível. Eu tenho estado sempre aqui participando de algum modo e penso que este Dia Nacional de Ação de Graças é sempre um marco, é sempre um momento privilegiado para que nós possamos, como você já disse, agradecer por todos os benefícios que de tantos modos nós recebemos de Deus. Deus se revelou como Pai, Deus se revelou como companheiro, Deus se revelou como aquele que está na estrada, faz o caminho conosco, nos acompanha para uma vitória feliz, para um encontro final feliz. E para isso, os caminhos, você já disse também, são muitos, e o mais importante é que cada um se disponha a caminhar. Ninguém vai recusar a sua identidade, ninguém vai recusar os seus princípios, ninguém vai recusar as suas origens. Nós todos estamos no mesmo caminho, o mesmo sol brilha sobre todos, a mesma chuva cai sobre todos, comemos todos do fruto da terra e do trabalho humano, e isso já é o suficiente para darmos graças e para nos sentirmos irmanados. Cada um fazendo o caminho, praticando o bem, praticando a justiça, praticando a solidariedade, respeitando, promovendo, valorizando a vida. Aí, segundo os profetas, está a verdadeira religião. Que lindo, obrigada. Agora nós vamos fazer umas perguntas. Professor Conrado, querido, para a Igreja Católica, qual a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso? Isso, você falou bem. A Igreja Católica, ela tem o movimento ecumênico, ela faz parte, e também ela faz parte e atua no diálogo interreligioso. Quando se fala em ecumênico, ecumenismo, esse termo realmente está abrangendo aquele movimento das religiões que são cristãs. Quer dizer o seguinte, todas as religiões que têm como princípio, como centro, o Cristo, não é? Então, não é o católico é uma das religiões cristãs, mas nós sabemos todas as outras religiões que vieram do protestantismo são cristãs. Então, todos aqueles que são cristãos, que têm como fundamento Cristo, no caso, por exemplo, o batismo, não é? Cristão, eles fazem parte do movimento ecumênico. Então, o que se quer também com esse movimento ecumênico? É bom esclarecer muito bem que o movimento ecumênico não começou com a Igreja Católica. O movimento ecumênico começou exatamente com as religiões que nós denominamos, de uma forma geral, os evangélicos. E por quê? Eu acho que é importante assim, ter esses princípios. Eles eram missionários e foram para a África, para a Ásia, para todos os cantos pregar Jesus Cristo. E, de fato, iam lá as diversas denominações que já existiam, né? Os batistas, os presbiterianos, os luteranos, e assim por diante, os calvinistas. Cada um ia pregar Jesus Cristo. Muito bem. E aos povos que eram ditos, né, pagãos, aqueles que não conheciam Jesus. E nesta caminhada,
eles também faziam uma ação social. Sempre a igreja, ou melhor, as igrejas, sempre estão ligadas não só ao céu, mas também à terra. Então eles fazem, ou melhor, nós sempre falamos na dignidade humana. Então o primeiro esforço nosso é humano, é fazer com que o ser humano seja realmente respeitado como ser humano. E claro, nisto ele se liga à divindade. Então, eles fazendo esse trabalho, estavam fazendo a sua missão. Muito bem. Aí, nesse período, isso em mais ou menos 1800 e pouco, eles começaram a perceber, os que eram doutrinados, vamos dizer assim, os nativos, que esses missionários, muito bem, eles pregavam Jesus Cristo, mas eles perceberam que entre eles, as diferentes denominações evangélicas, eles não se encontravam muito bem. Então, eles falaram, mas que Jesus é esse que está dividido, né? Os missionários, os nativos perguntavam. E aí, então, os próprios evangélicos perceberam, nós temos que nos unir. Porque se o Cristo é um só, e o nosso trabalho é em favor do Cristo, temos que nos unir. E aí eles disseram, olha, nós já temos uma parte que fazemos juntos. Nós fazemos a parte humana, não é a parte social. E esta exigência é que fomentou o movimento ecumênico. Significa ecumênico é universal. Não é juntar, é realmente trabalhar juntos, cada um na sua, claro, diversidade, mas na sua unidade naquilo que é comum. E nós sempre temos 80% de comum e uns 20% de diferenças. Algumas doutrinas, mas as doutrinas a gente deixa para os teólogos, né? Nós vamos fazer a nossa vivência cristã. Então aí está o ecumenismo, entendido que são os cristãos. O diálogo interreligioso é exatamente a participação que todas as igrejas devem ter com aqueles que não são, digamos, da origem cristã, que não tem como centro, fundamento cristão. Eles respeitam Cristo, encontram Cristo como profeta, mas não tem como centro. Então, esse é o trabalho do diálogo interreligioso. Então, temos os budistas, não é? Temos os irmãos, os muçulmanos, os judeus, os hinduístas, todas aquelas religiões que realmente não tem como centro o Cristo. Não quer que eles não negam o Cristo, mas a forma, digamos, de chegar a Deus é de um outro caminho. E é por isso que as igrejas fazem questão de fazer um diálogo. O que é um diálogo? Diálogo não é eu chegar para outro e dizer assim, você tem que vir para a minha verdade porque a sua não é. Não, o diálogo é em grau de igualdade. Eu vou para o outro para ouvir o que ele tem e ele ouve aquilo que eu tenho. Então é uma partilha, não é uma imposição. Cada um manifesta ou cada um mantém a sua identidade. Mas são formas diferentes de chegar ao ser superior, a Deus, não é? Que chamem Alá, Deus, Jeová. Então, essa é a diferença. O diálogo interreligioso é aquele movimento que nos une naquilo que nós somos de humanos e dos valores que nós temos na direção de um ser superior. E o diálogo ecumênico, o ecumenismo, o diálogo ecumênico é entre os cristãos. Então, essa é a forma que nós temos, que eu acho que satisfaz a todo ser humano. Muito obrigada, Conrado. E assim como ele está dizendo dessa participação interreligiosa, que é maravilhoso isso, eu gostaria de colocar aqui que a Igreja Católica está aqui, neste momento, representada, e muito bem representada, a quem eu agradeço ao nosso querido Bispo Dom Sérgio, a presença, foi uma alegria muito grande. Mas dizer que também no dia 28 estarão presentes, além do bispo, além do padre Marcelo, além de toda a Igreja Católica, a pastora Célia Gil, da Igreja Luterana, o pastor Joel Moraes Dantas, da Igreja Presbiteriana Unida, o pastor Marcos Carmona, da Igreja Brasil para Cristo, o pastor Luiz Antônio Ramos de Oliveira, da Igreja Maranata Missionária do Brasil, o monge, a quem eu quero agradecer a presença aqui hoje também, estará presente também o monge budista, o mestre Eijo Stoel, o sheik Hussan Ahmad El Bustani, que é da comunidade muçulmana de São Paulo, o pai Bill de Xangô, que infelizmente
Hoje está doente, ligou, preocupadíssimo, está com gripe, até preferimos. Descanse bastante, para o dia 28 estar inteiro ali na Praça Raul Leme. Ele que é candomblessista. A Neuza de Camargo Silva, que os 2 primeiros blocos foram dela, espírita, essa luzinha linda e brilhante, obrigada, Neuza, estará presente. O pai Luciano Romano, umbandista. Agora eu quero fazer uma pergunta para o nosso querido monge Stael e dizer o seguinte: esta data, esse dia de ação de graças, já dizia a respeito no budismo ou não? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui Muito obrigada. com vocês todos participando desse diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente estreitar um pouco o nosso conhecimento também das outras correntes religiosas e tradições. O budismo ele surgiu na Índia, né? Há 2.600 anos atrás, portanto é mais antigo, inclusive, do que o cristianismo, né? E não se tinha ainda esse costume, né, de comemorar a ação de graças, como você bem disse, isso surgiu nos Estados Unidos, né, com os colonizadores, né, quando eles agradeciam, né, as colheitas e tudo mais, faziam aquelas festas em agradecimento a Deus, né, pela fartura e tudo mais. Mas no budismo, a questão da gratidão é uma coisa muito importante. É uma coisa que deve ser praticada no nosso dia a dia, né? Nas nossas meditações, nas nossas preces. Sempre isso tem que ser o ponto central da nossa espiritualidade, né? Cultivar esse sentimento de gratidão. E vou continuar perguntando: como o budismo enxerga essa oportunidade tão recente no Brasil, que também está próxima, nós já vamos saber direitinho, que foi no século passado? Como ele enxerga essa celebração interreligiosa? Com muita alegria, né? Realmente. O budismo ele permaneceu durante décadas muito fechado, né? As colônias japonesas, chinesas, coreanas, né? Que trouxeram, né? Essa tradição dos seus países de origem, mas que não compartilhavam muito, né? Do modo geral, dessa tradição com a população em geral, né? E essa é uma forma de poder expor um pouco também o pensamento budista e que seja de proveito também de todo mundo que se interessar, né, por essa vertente religiosa. Muito obrigada. Neuza, você que é espírita, batalhadora, trabalhadora também, é difícil participar de um evento desses? Eu digo assim, em relação a preconceito, porque a gente sabe que existe uma sociedade espírita, que é formada de várias casas, né? A adesão, como é essa adesão? Não, difícil... Desculpa a pergunta, viu? Difícil, deixa de calça curta. Não deixou não. Não, que bom. Não vejo assim como difícil, eu vejo menos fácil, né? Devido à resistência, como nós estávamos até antes do seu programa, no intervalo, nós estávamos conversando com o Dom Sérgio sobre a fortaleza da resistência, né? A resistência está tão forte que é católico versus católicos, né? Espírita versus espíritas, contra o budismo, é contra os católicos, é contra os evangélicos, porque eles se colocam numa posição de que a religião dele é a melhor. Então, diante disso, nós, pelo menos dentro do movimento espírita, nós encontramos um pouco de dificuldade dessa participação. Mas eu acredito, Sônia, que tem que partir dos líderes, tem que partir dos que estão à frente do trabalho para desmistificar esse preconceito, para derrubar esse preconceito, né? Porque nós estamos, inclusive eu fui colocar uns cartazes na cidade a favor da palestra e muitas pessoas não deixaram colocar porque eram palestras espíritas, não deixaram colocar o cartaz.
Então, esse preconceito Ainda existe, existe. né? E, então, eu estou muito feliz e quero parabenizar o bispo, a religião católica, de estar à frente desse trabalho do Dia de Ação de Graça. E é o segundo ano que nós estamos participando, porque eu acho que a posição aí com mais dificuldade, eu acho, não sei, penso que seria para o bispo, né, dele se posicionar lá na frente, estar ao lado de todas as outras religiões, dando um exemplo, dando ali, mostrando para seus fiéis que é possível a união. E continuando, Sônia, que fique bem claro para todos que não existe mistura, não é colocar budismo, catolicismo, evangélicos, espírito, tudo dentro de um liquidificador, agora bateu e saiu um suco. Não é isso. Nós não nos misturamos porque cada um professa de uma forma a sua religião. Nós estamos juntos, como irmãos, né? Estamos juntos nesse evento, batalhando junto nesse evento e com muita alegria nós estamos, e para mim foi muito bom, porque eu tive a grande oportunidade de me tornar uma amiga e de conseguir sentir dentro de mim um amor muito grande pelo monge, que nós tivemos várias reuniões juntos, né? O ano passado já. Pelo Conrado, hoje a gente tem uma amizade muito estreita e íntima, e com o Dom Sérgio também, a pessoa, né? Muitas vezes eu mesma pensei que o bispo estaria lá e nós estaríamos... Não, e a gente vê a simplicidade desse ser, de estar com todos nós, conversando, dando risada, e isso valeu a pena, esse Dia de Ação e Graças. E eu gostaria de dizer o seguinte, meus queridos amigos e amigas, eu aqui com eles, cada um representando um caminho, mas nós todos como irmãos. Eu vejo com alegria, mas uma alegria tão grande, não como religião. Essa participação para mim, desculpem, eu vejo assim como seres humanos sendo abençoados e agradecendo ao único Pai. É como se nós todos fôssemos uma única família e que estivéssemos recebendo uma graça muito grande a quem a gente tem que agradecer de coração, que é Deus, que é nosso Pai, que é meu Pai, que eu amo de paixão e com muita alegria. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o bloco terminou. Aproveitem para tomar uma água, um cafezinho, um suco, mas não saiam daí. Próximo bloco volta já já. E de volta, viu como foi rapidinho? Tomaram um café, um suquinho, não? Perderam, porque agora nós vamos para o quarto bloco já do 9º programa, gente. Está acabando. Eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo. Eu faço porque é meu amigo, Conrado, né? Vou então perguntar. Como é que eu não vi na relação desses participantes, tipo assim, judaísmo, os messiânicos, os Seixonoye, os mormons, que eu tenho amigos mormons também, testemunhas de Jeová, o que mais tem? Assim, só alguns exemplos. Por que eles não estão e de que maneira a gente pode chamá-los? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Realmente. Não, de fato, veja, a nossa preocupação é reunir o maior número de pessoas, porque é um encontro, em primeiro lugar, de pessoas, de humanos, que na sua humanidade se voltam, não é, unidos para o superior. Mas, de fato, inicialmente, aliás, o nosso movimento, você lembra também, ele era só ecumênico, eram só os cristãos. Nós começamos desde 2008, né, 9, Isso. 10, aí nós percebemos que é o seguinte, de fato, agradecer, não é reconhecer que não conseguimos nada sozinho. Então, todos
devem agradecer, e realmente tem isso no coração do ser humano. E aí nós então fomos assim, nos aproximando, ou convidando as outras religiões que não fossem religiões cristãs. E claro, os primeiros que aderiram, ou que nós tivemos contato, eram pessoas que a gente já tinha um certo contato humano, não é? O monge, não é? Budista, e a Neuza, e por isso que a gente começou com essas pessoas. De fato, nós temos aqui outras religiões, e nós vamos buscá-las, no sentido, não buscá-las, nós vamos convidá-las, nós vamos dialogar. A gente pode convidar no ar hoje? Claro, pode convidar. Então eu vou pedir para o bispo, tranquilamente, Dom Sérgio, fazer esse convite. Sim. O senhor faria? Eu agradeço. Porque, veja, de fato, é importante que a gente tenha esse sentimento que é humano, de gratidão. Eu acho que ninguém se nega a agradecer. Como irmãos, né? Como irmãos. Como irmãos, exatamente. Então o Dom Sérgio vai fazer esse convite. Lógico. Por favor, a todos os irmãos. Claro. Todos. Eu penso que não sabemos como que as pessoas destas religiões, dessas denominações, compreendem essa proposta. De qualquer modo, convidar alguém para um evento como este nunca é ruim, é sempre bom. Então sintam-se convidados, não só essas pessoas, essas denominações religiosas, essas tradições religiosas que você apresentou aqui, mas outras que talvez nós não conheçamos, porque o caminho ainda está começando. Está começando. Quem sabe daqui a alguns anos nós vamos ter aquela praça repleta de gente que se encontra com prazer, com alegria, porque estamos todos debaixo do mesmo céu e todos vamos agradecer juntos tantos benefícios que de tantos modos recebemos. O bispo não poderia faltar a esta reunião, a este encontro, não poderia deixar de estar presente, porque o bispo sente que esse caminho que todos estamos empreendendo é um caminho certo, é um caminho que tem um horizonte. Como já foi dito aqui, eles são muitos, mas nós vamos chegar todos, não é, no mesmo objetivo, que é o amor de Deus, que é a vida com Deus, que nós não sabemos como é. É uma experiência que nós não sabemos ainda como será, mas que nós cremos de vários modos. Então eu gostaria de ver lá na praça, dia 28, nós que estamos aqui, outros e outras que foram citados, e outros que não foram esquecidos simplesmente, ou que nós não acreditamos ou não aceitamos. É porque estamos cada ano agregando mais, não é? Irmãos e irmãs, e como eu disse, haverá de ser o Dia Nacional de Ação de Graças em Bragança uma referência. O povo de Bragança está superando preconceitos, o povo cristão e não cristão de Bragança está se reunindo pelo fato de serem irmãos, de serem humanos, de acreditarem que o mundo novo é possível, que a comunhão, a solidariedade, a partilha estão para além de projetos pessoais. Exatamente. Penso que isso que é o mais importante. É importante lembrar, eu gostaria de lembrar o seguinte: nós temos um grupo ecumênico, naquele sentido, dos cristãos. E nós temos também, estamos formando um grupo de diálogo interreligioso. Então agora é a hora de nós convidarmos aqueles que não pertencem à religião cristã, que de fato venham dialogar, nós queremos dialogar. Nós queremos realmente juntos, como falou o Dom Sérgio, o importante é o encontro de pessoas. E no mundo que hoje em dia realmente se parece encontrando muito pouco. Porque parece que a tecnologia ela é mais gostosa do que o rosto do irmão, do que a fala do irmão, do que o abraço do irmão. Eu acho que nós temos que voltar, de fato, à consciência que, em primeiro lugar, nós somos irmãos. Certamente. Eu quero agradecer as palavras tão lindas do nosso bispo, Dom Sérgio, do amigo Conrado. É exatamente esse o sentimento. Nós estamos convidando você, a sua família, os seus amigos. Vocês convidem todos, e vamos estar todos juntos na praça, de mãos dadas, gente, de mãos dadas, porque nós vamos agradecer a Deus o nosso dia, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa vontade de crescer, de compartilhar,
Deus é um só e Ele é Pai de todos. Quem vai ser homenageado? Deus. A quem nós vamos estar agradecendo? Ao Pai. Mas nós somos uma família de irmãos, todos nós. Então, Bragança, por favor, dia 28, vamos estar, é uma quinta-feira. A gente gosta de sair, a gente gosta de comemorar. Vamos comemorar Deus, né? Vamos nesse dia, vamos tornar o dia de ação de graças, essa celebração interreligiosa, um motivo de estarmos transformando. E quando eu digo transformando, é assim, gente, vamos fazer de conta que nós vamos fazer uma balada mesmo para Deus. Uma festa humana, de alma, de espírito, de tudo, de físico. Uma aula, uma presença, onde estaremos ali por inteiro, agradecendo. Então é por isso que eles todos estão aqui e o convite é um convite muito especial. É um convite direcionado a você. Não a uma religião, ou outra, ou uma seita, ou uma filosofia. É um convite aos nossos irmãos que estejam na praça dia 28, porque nós todos vamos estar lá. Eu vou perguntar um pouquinho para o nosso amigo, nosso querido monge, ele que é o mestre Enjo. Fale um pouquinho para nós, porque tem muita gente que não conhece, eu sou uma, por isso nós vamos sentar durante 1h30, num próximo programa, sobre os fundamentos religiosos particulares do budismo e como vocês celebram essa religiosidade. Não em relação só a vocês, mas em relação aos irmãos, a uma comunidade. É difícil? Não é nada difícil explicar isso, né? Porque o Buda, essa pessoa, né, o Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, ele não foi o único Buda, né? Porque para o budismo, Buda é o ser iluminado, né? E para o budista, o ser iluminado está em toda parte. Está em você, está no Sérgio, está no Conrado, na Neuza, está em todas as pessoas, se encontra o ser iluminado, né? E é uma coisa que a gente acredita profundamente, essa é a nossa fé. E realizar esse ser iluminado é o propósito do budista, né? Então o Buda, ele nunca quis, por exemplo, fundar uma religião nova, né? Ele apenas quis, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, ajudar as outras pessoas a superar o sofrimento e encontrar a felicidade, né? Esse é o caminho a qual o Buda se propôs, né? Então, o budismo ele é muito tolerante em relação a outras correntes religiosas, a pessoas que têm outros tipos de pensamento, inclusive, e pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Era uma coisa muito curiosa lá no mosteiro onde eu pratiquei lá no Japão, em Sojiji, em Yokohama. Nós recebíamos muitos padres que vinham fazer retiros com a gente, vinham meditar, e depois levavam essa prática da meditação para os seus mosteiros na Europa, na França, na Alemanha, e faziam retiros, por exemplo, né? E eles falaram que depois que eles praticavam meditação, a compreensão das palavras de Jesus que eles tinham até era enriquecida, né? Através da prática da meditação. Então, é uma coisa muito bonita, né? De se ver. O próprio Dalai Lama fala isso, por exemplo, que não é necessário que as pessoas se tornem budistas. Não é necessário. Cada um deve seguir a sua tradição religiosa, continuar no seu caminho e se aprofundar dentro desse caminho, né? O que importa é realmente desenvolver esse coração de amor, de compaixão, de gratidão, que é comum, eu acho, a todas as verdadeiras religiões desse mundo, né? Que visam tornar o ser humano um ser humano melhor, mais solidário, né? Mais próximo um do outro. Independente, mesmo se a pessoa dizer que é ateia, por exemplo, pode se beneficiar do budismo, né? E da prática da meditação. É muito bonito tudo isso mesmo, porque isso tudo é amor, né? É alegria. E o Pai é isso tudo, é amor. O que o Espiritismo vê? Qual o objetivo do Espiritismo nessa união do dia 28?
Então, a doutrina espírita não é muito diferente do budismo, não, porque ela não é ela não existe uma religião paralela. Ela é uma doutrina da qual nos leva a nos transformarmos intimamente. Então, temos muitos espíritas que têm necessidade de ir a uma missa. Eles mesmos falam, eu gosto de uma missa, gosto de receber a hóstia e nem por isso deixo de frequentar uma casa espírita. Ah, mas não pode. Pode porque o espiritismo ela vem acrescentar. Ela vem nos dar condições de nos transformarmos intimamente. Né? A abençoada transformação moral, né? A reforma íntima de cada um. Então, a doutrina espírita, que também foi fundada em 1857 com Allan Kardec, que tinha mais ou menos o mesmo conceitos, né, do Buda aí, não precisa ser espírita, né? Qualquer pessoa pode ter esses argumentos, esse material a mais, acrescentar mais isso na sua vida religiosa, independente da sua religião, e transformar. E fazer para o outro, primeiro, o que você gostaria que fizesse para você. E vamos mais além, né? Amai-vos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quem disse isso? Pois é. Então, o Espiritismo tenta seguir, né, essa norma, essa linha de raciocínio, né, do amor. Conrado, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando é que esse dia de ação de graças aconteceu no Brasil? Você pode contar para a gente? Bom, no Brasil foi o seguinte... nós tínhamos um embaixador, né, Joaquim Nabuco, em 1909, nos Estados Unidos, e ele participou de uma dessas celebrações lá nos Estados Unidos e ficou encantado, ficou realmente emocionado. Ele expressou um desejo assim, eu gostaria que toda a humanidade se reunisse para dar graças afinal a Deus, né? E essa ideia ele trouxe para o Brasil. Tanto é que depois, em 1946, Eurico Gaspar Dutra, que era presidente, colocou como uma lei nacional o Dia Nacional de Ação de Graças. Então, a partir daí é que nós temos, por lei, claro que nós não estamos agradecendo por causa que a lei manda, nós estamos agradecendo exatamente porque nós somos seres humanos e que nós sentimos essa necessidade de gratidão a Deus, né? Mas é de fato, por isso que é um evento cívico-religioso. Tanto é que nós, na entrada do nosso movimento, né, do nosso evento, nós teremos, né, uma fanfarra que irá entrar solenemente, acompanhada das bandeiras dos estados brasileiros. Quer dizer, e ao chegar lá, uma evolução, e depois nós cantaremos o hino nacional. Então, quer dizer, veja, eu sempre quero acentuar esse aspecto. Vamos acentuar o aspecto da nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Aliás, não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. Hoje em dia a gente parece que se tornou fazer humano. A gente só faz. A gente tem que ser, tem que viver. Então, essa é de fato a fundamentação nossa, né? Então, gente, eu gostaria, nós temos alguns minutinhos ainda de sobra. Eu gostaria de começar pela Neuza, que deixasse sua mensagem e o seu convite. Sim, estaremos lá no dia 28. A festa, como disse o Dom Sérgio, vem crescendo. Esse ano nós teremos, pelo menos o Espiritismo vai apresentar 2 músicas com as letras maravilhosas. Outros eventos como a fanfarra, coral, outras coisas mais no dia 28. Então nós deixamos a mensagem para você que está nos ouvindo, para você que está na sua religião, que converse com seus amigos, com seus irmãos de religião, faça o seu movimento, não aceite tudo, não coma tudo cru, não. Lute pelo ideal, por uma coisa maior, uma coisa melhor. Não fica com a cabeça truncada na tua religião como fosse a melhor. Melhor religião, aquela que transforma o ser. Se transformou para você, é a sua melhor religião. Mas estamos todos aqui como seus irmãos, querendo ser seus amigos, querendo te convidar para estarmos todos juntos lá no dia 28. Obrigada, querida. Monge Stael. Soel, desculpa, Enjo. Então, quero agradecer então a oportunidade de participar desse programa e desejo aproveitar a ocasião para convidar todos os budistas, simpatizantes do budismo, todas as pessoas
no modo geral, que querem celebrar juntos conosco essa data tão especial, né? Próxima quinta-feira, dia 28, aí na Praça Principal de Bragança. E que a gente faça realmente um movimento, né, de união, de trazer o próximo, né, para junto de nós, para trabalhar por um mundo melhor, né? Eu acho que isso que está sendo mais necessário nos dias de hoje, que as religiões todas se deem a mão e trabalhem por uma sociedade mais solidária, mais fraterna, onde haja mais amor, mais compaixão, e assim que todos possam se beneficiar e viver uma vida mais digna e mais alegre aqui nesse mundo. Muito obrigada. Conrado. Agradecer e reconhecer que não conquistamos nada sozinhos. Então, realmente, esse é o nosso desejo. Vamos nos encontrar. Vamos juntos, a nossa presença juntos já está dizendo essa pessoa realmente acredita na gratidão e sabe e sente necessidade de agradecer. Vamos deixar o Twitter, o Facebook, o celular lá em casa, o computador e vamos um momento juntos numa praça, lá, né? Esperamos que realmente tenhamos um dia bonito e se caso chover não vão desistir não, vai haver a celebração dentro da catedral. Nós já temos as portas abertas e nós então gostamos de convidar a todos realmente que se sintam na necessidade de dizer um muito obrigado. Muito obrigada, querido. Dom Sérgio. Nós ouvimos tantas coisas bonitas, tanta partilha no nível do ideal, não é? No nível de cada um como vê, como expressa, como concebe a fé. E se você nos acompanhou, agora você está convidada a fazer a experiência. Nós estamos num mundo onde tudo passa pela experiência. Então venha fazer conosco esta experiência de estarmos juntos, de partilharmos sentimentos nobres, de podermos fazer este momento de oração. E a oração nada mais é do que estar na presença de Deus, curtindo, sentindo como é grande, como é bom o seu amor por nós. Então venha fazer esta experiência, a experiência do dia de ação de graças que está para além de qualquer religião, porque toda religião tem como substrato o ser humano, homem e mulher amados por Deus. É esse amor que transforma a vida, que renova o mundo, que nós queremos fazer acontecer dia 28 e a partir dele. E então, meus queridos, eu venho agora querendo agradecer a cada uma dessas pessoas, desses irmãos tão queridos e tão lindos que aqui estão, e convidar mais uma vez você que me assiste toda sexta com reprise, sábados e domingos, e no YouTube também, e dizer que a gente se encontra dia 28 na Praça Raul Leme, todos nós, com ou sem guarda-chuva. Te espero lá. Uma linda sexta-feira, um fim de semana abençoado, iluminado e até a próxima sexta. Um beijo grande, até lá. Obrigada.